Random Reincarnation capítulo 155. A Inquisição 4. O confronto começou com um breve silêncio. Eugênie não conseguia ouvir mais ruídos vindos da boca de Emoria. Em vez disso, ela olhou para ele com os olhos apertados, então abriu o punho e mostrou a mão. Ela estava usando linguagem de sinais de novo. Então Eugênie sorriu ironicamente. Ele adivinhou corretamente que Emoria levantou a mão para transmitir alguma linguagem de sinais. No entanto, desta vez, a ajuda de Lovelain não foi necessária para traduzir o que ela estava tentando dizer a ele. Foi esse tanto que o uso atual da língua de sinais pela Emoria foi explícito e fácil de entender. Emoria tinha acabado de levantar o dedo indicador e, em seguida, torceu para ele algumas vezes. Eugênie assentiu em compreensão enquanto dava um passo à frente. Pode ser porque um inquisidor ainda é um sacerdote, no final das contas, mas parece que ela é muito misericordiosa. Murmurou Eugênie para si mesmo. Pensamentos como o desejo de verificar as habilidades do novo mestre da espada sagrada, que finalmente apareceu depois de centenas de anos, eram compreensíveis. E como inquisidora, ela deve estar confiante em sua habilidade de batalha. Mas Emoria poderia realmente estar pensando que poderia vencer essa luta. Não tem como ser esse o caso, Eugênie pensou com desdém. Se Emoria realmente tinha tal pensamento, então deve haver algo errado com sua cabeça. Pelo que parece, seu orgulho e teimosia pareciam bastante fortes, mas parecia que ela provavelmente havia se convencido a lutar, porque não gostava da aparência de Eugênie e não conseguia aceitar que ele era o mestre da espada sagrada. Claro, Eugênie não tinha problemas em aceitar tal luta. Porque sentia exatamente a mesma antipatia que Emoria, não, que ambos os inquisidores sentiam. Desde elogiá-lo abertamente como um mestre da espada sagrada até tentar encontrar falhas onde não havia nenhuma. Cuidado com o rosto, disse Eugênie de repente. Então se moveu sem se importar se Emoria havia conseguido ou não processar essas palavras. Ele deu um grande passo à frente, mas não foi apenas um passo simples. Uma explosão de mana empurrou o corpo de Eugênie para frente. Isso permitiu que percorresse essa distância considerável com apenas um passo. Depois disso, atacou seu alvo exatamente como havia avisado. Svish! O cabelo curto de Emoria esvoaçava ao vento enquanto se esquivava, mal conseguindo evitar o contato direto quando o pé de Eugênie passou bem na frente do nariz de Emoria. Tap, tap. Depois de apenas um chute, Eugênie deu alguns passos para trás, com um sorriso no rosto. O dedo de Emoria, que ainda estava estendido, voltou à sua posição anterior enquanto fechava os punhos mais uma vez. Emoria entrou em ação. Ela ousadamente avançou com um curto gancho de seu punho. Bam! O punho que estava prestes a atingir seu lado foi pego pela mão de Eugênie. O punho de Emoria se abriu instantaneamente e seus dedos se entrelaçaram com os de Eugênie. Os olhos de Eugênie se iluminaram quando sentiu uma força imensa empurrar seus dedos para trás. No entanto, Eugênie não conseguia sentir nenhum movimento de mana dentro dos dedos que estavam entrelaçados com os dele. Simples e barbaramente, Emoria estava apenas exercendo sua força sem usar mana. Ter tanto poder com seu físico. Ela poderia ter uma constituição especial que a tornava semelhante a um monstro? Eugênie especulou. Esta não era uma força que poderia ser obtida através do treinamento. Enquanto observava seus dedos dobrarem até os limites de sua amplitude de movimento, Eugênie pensou calmamente consigo mesmo. Se as coisas continuassem assim, seus ossos seriam quebrados. Embora seria apenas se ficasse parado como um idiota. Baal! O pé de Eugênie varreu o chão e atingiu o tornozelo de Emoria, fazendo-a recuar e balançar para trás. Ela é resistente, observou Eugênie. Mais uma vez, Eugênie ficou curioso.
Embora não tivesse a intenção de quebrar o tornozelo dela, esperava pelo menos torcê-lo com aquele golpe. No entanto, o pé de Emoria nem tremeu. Em vez disso, parecia que havia chutado um pedaço inteiro de ferro sem juntas. Eugênie percebeu algo. A densidade do corpo dela é diferente da de um ser humano normal. Era alguma droga. Ou talvez tenha sido uma mistura de modificações mágicas e cirúrgicas. De qualquer maneira, o corpo de Emoria não era inteiramente humano. Enquanto abria e fechava os dedos quase quebrados, Eugênie ficou de olho nela. No entanto, Emoria estava apenas olhando para Eugênie com os olhos cheios de descrença. Quando a mão dele desceu para encontrar o punho dela, certamente foi forte, mas também foi rápido o suficiente para que ela não pudesse reagir a tempo. O mesmo aconteceu com o primeiro passo que ele deu. Emoria foi capaz de ler seus movimentos, mas foram tão rápidos que foi difícil para ela responder a eles. O mesmo evento havia ocorrido novamente um segundo atrás. Era a vez de Emoria tentar ler seus movimentos e bloquear seu ataque, mas aquela aceleração peculiar não poderia ser apenas por causa das habilidades físicas de Eugênie. Se fosse esse o caso, não havia como Emoria ter dominado ele antes. Atarax estreitou os olhos enquanto observava a luta. Emoria estava realmente sendo dominada em combate corpo a corpo. Todos os movimentos dela foram bloqueados antes que pudesse realizá-los e, no exato momento em que Emoria não conseguiu reagir, foi atingida por contra-ataques precisos. Há algo misturado, percebeu Atarax. A maneira como a mana de Eugênie explodia era simples, mas peculiar. Algo estava misturado em seu estilo de luta, mas o que? Poderia ser algo da fórmula da chama branca do clã Lyonheart. Não, isso era diferente. Em vez do lado técnico das coisas, algo parecia estar misturado em sua mana. Baal. Os pés de Emoria deixaram o chão mais uma vez. Também não houve gritos de dor. Ela já havia levado vários golpes na mandíbula até agora, mas Emoria sempre foi capaz de reagir como se não tivesse sentido nenhuma dor. O mesmo aconteceu naquele momento também. Olhando para as mãos de sua oponente que tentavam se aproximar e agarrar seu corpo, Eugênie usou a outra mão para agarrar um dos pulsos de Emoria. Ele imediatamente torceu o braço dela nas costas. Embora tivesse definitivamente deslocado o cotovelo da garota, o braço de Emoria não parecia perder força. Enquanto torcia o braço deslocado, ela tentou girar todo o corpo de Eugênie. Como tal, Eugênie soltou seu braço sem qualquer hesitação. Eugênie então bateu com o punho no lado que havia sido deixado completamente aberto pelo braço deslocado. Ele já havia batido naquele ponto várias vezes, mas não conseguia sentir nenhuma das sensações de estalo que deveriam ter vindo, porque as costelas de Emoria eram tão densas que não pareciam humanas. Tenho certeza disso agora, Eugênie pensou enquanto franzia as sobrancelhas. Além de Eugênie, a maioria das pessoas não seria capaz de perceber que algo mais estava acontecendo. De fato, era por causa de uma de suas especialidades de sua vida anterior que Eugênie foi capaz de discernir o que estava acontecendo. A capacidade de recuperar perfeitamente a mana extraída de seu núcleo sem desperdiçar nada. Graças a essa habilidade, Eugênie podia sentir que sua mana estava se infiltrando nela a cada golpe contra sua própria vontade. Isso não era apenas uma coincidência. Tinha que fazer parte do plano de Emoria. Como ele não estava usando a espada de força ou qualquer tipo de feitiço, a mana que fluía pelo corpo de Eugênie se infiltrava em Emoria sempre que ele entrava em contato com o corpo dela. Poderia ser um feitiço do tipo dreno. Eugênie se perguntou. Mas parece muito sutil para algo assim. A mana sendo roubada não estava fortalecendo Emoria. Embora devesse haver algum plano em que pudesse ser usado depois de roubada, Emoria não parecia ter a intenção de usar sua mana roubada agora. Que atrevida, Eugênie pensou consigo mesmo.
Eles pediram a ele um combate leve. Como tal, Eugênio presumiu que os dois estariam dispostos a se conter um pouco. Se Eugênio realmente quisesse ferir Emória ao máximo que pudesse, ele poderia ter acabado com ela imediatamente com apenas um golpe. Então Eugênio realmente não gostou da maneira como Emória parecia estar planejando tirar vantagem dele, roubando pedaços de sua mana enquanto se recusava a soltar qualquer grito de dor. Eugênio não sabia por que ela se chamava Guilhotina, Emória, mas em vez de querer descobrir por que seu apelido era esse, ele queria ouvir gemidos e gritos vindos de trás daquela máscara em vez daquele som irritante de trituração. Crack! Relâmpagos e faíscas de fogo irromperam de Eugênio, espalhando-se ao seu redor. Os olhos de Atarax tremeram com a explosão de velocidade que Eugênio mostrou a seguir. Atarax não estava sozinho em sua surpresa. Gilead e Klein também ficaram surpresos com os movimentos do jovem. Apenas Genos olhou para Eugênio como uma expressão nada surpresa, mesmo quando o homem sentiu seu coração bater forte de admiração. Como esperado de Círamel, Genos pensou com orgulho. Os únicos ali que conheciam a verdadeira identidade de Eugênio eram Genos e Mer. Ele definitivamente não deveria revelar que Eugênio era na verdade Amel. Então Genos rapidamente corrigiu sua expressão. Quanto a Emória, ela não conseguia sentir a mesma surpresa de seus espectadores. A distância entre eles era muito próxima, então experimentou a velocidade dele antes mesmo de sentir. Então, incomparavelmente mais rápido do que qualquer ataque anterior, um golpe pesado perfurou seu lado. O corpo de Emória tremeu violentamente quando quase caiu. Incapaz de ajustar seu corpo adequadamente, ainda balançava os braços na tentativa de contra-atacar. Depois de retirar calmamente a mão do lado dela, Eugênio bateu com o outro punho no centro do peito desprotegido de Emória. Cague! Embora ela conseguisse se conter para não gritar, Emória não podia fazer nada para evitar perder o fôlego. Ela tentou recuar enquanto cambaleava para trás, mas Eugênio agarrou seu colarinho e a puxou para mais perto. Crunch! Uma joelhada subindo em sua caixa torácica fez todo o corpo de Emória tremer. Eugênio não parou por aí, desencadeando ataques consecutivos. A cada ataque, Eugênio verificava onde a mana que estava sendo sugada dele estava se acumulando. Não foi para o núcleo perto de seu coração. Em vez disso, a mana que se infiltrava no corpo de Emória estava se acumulando no Dantian abaixo do umbigo. O Dantian. Eugênio pensou perplexo. Ele tinha ouvido falar de algumas escrituras de treinamento de mana que reuniam mana para aquela área, mas Eugênio examinou o corpo de Emória. Ela já tinha um núcleo perto de seu coração, e o que estava sendo coletado em seu Dantian era apenas a mana que estava roubando secretamente de Eugênio. Você deveria ter pedido permissão primeiro, murmurou Eugênio enquanto agarrava Emória pelos cabelos. Baal! Migrando precisamente em seu Dantian, Eugênio deu um soco direto nele. Até agora, Emória nunca soltou um gemido de dor, mas desta vez foi diferente. Eugênio ouviu um suspiro vindo de trás de sua máscara de metal. Suas outras reações também foram intensas. O corpo de Emória se contorceu violentamente, seus movimentos indo muito além da amplitude de movimento de uma articulação normal. Quando Emória caiu no chão, seu punho se ergueu, migrando o rosto de Eugênio. O punho dela tinha força suficiente para que, se conseguisse aterrissar corretamente, a cabeça dele explodisse como um balão estourado por uma agulha. Ela está furiosa, observou Eugênio. Sua força era ainda maior do que antes. Sua velocidade também aumentou. Mas tudo isso dito, a brecha entre Eugênio e Emória ainda não havia sido fechada. Nessas condições, Eugênio não conseguia imaginar perder em uma batalha de curta distância. A espinha de Emória tremeu de raiva, mas sua raiva não foi suficiente para acertar um golpe em Eugênio.
Todos os movimentos de Emória estavam completamente na palma da mão dele. Eugênio apontou tenazmente todos os seus ataques para o local onde sua mana roubada foi reunida. Cada vez que ele acertava um ataque ali, um gemido vazava por trás da máscara de Emória. Kaage. Depois de um número desconhecido de golpes, quando o punho de Eugênio pousou em seu Dantian novamente, Emória não aguentou mais. Toda a mana que reuniu em seu Dantian se espalhou quando arrancou sua máscara em um ataque de tosse. Emória tentou cambalear para trás, mas Eugênio se recusou a deixá-la ir. Assim agarrou-a pelos cabelos mais uma vez. Então bateu com o punho no Dantian dela mais uma vez. O corpo de Emória foi levantado do chão pelo golpe acertado com precisão. Seu corpo dobrou como um camarão enquanto soltava um gemido de agonia. Vendo as pernas de Emória tremendo, Eugênio cerrou o punho novamente e deu outro golpe. No final, Emória não aguentou mais e colapsou no local. Eugênio não continuou batendo nela, claramente levantando as mãos e recuando. Enquanto cobria o estômago com as duas mãos, Emória foi assolada por uma tosse seca. A máscara rasgada caiu no chão. Eugênio murmurou pensativamente enquanto olhava abertamente para o rosto revelado de Emória enquanto abaixava os punhos levantados. Ele estava se perguntando como ela estava fazendo um barulho tão estridente. Descobriu-se que os dentes de Emória eram tão afiados que dificilmente poderiam ser reconhecidos como humanos. Depois de cuspir um bocado de sangue com uma tosse, Emória percebeu tardiamente que havia removido a máscara. Naquele momento, os olhos dela brilharam com ainda mais fúria do que antes. Não mais ofegando de dor, ela imediatamente correu para Eugênio. Com as mandíbulas bem abertas, tentou morder a carne de Eugênio com seus dentes afiados como uma fera. Claro, Eugênio não iria apenas oferecer sua carne como Emória queria. Ele imediatamente deu um passo para trás enquanto girava a palma da mão. Bam! A cabeça de Emória girou para o lado quando ela foi jogada no chão. Depois de cair, Emória não conseguiu se levantar e continuar investindo contra ele. Em vez disso, seus lábios rachados e sangrando se contorceram em uma careta enquanto seus dedos arranhavam o chão. Seus olhos estavam ficando ainda mais vermelhos. O sangue que escorria de sua boca ferveu onde caiu e suas feridas começaram a se regenerar. Gotas de sangue vermelho começaram a se acumular na frente de seus lábios agitados. Chega! Gritou Atarax. Pop! As gotas de sangue que se acumularam na frente dos lábios de Emória desapareceram como uma explosão suave. Eugênio também ouviu o grito do Inquisidor. No entanto, fingiu não ouvi-lo. Enquanto as gotas de sangue se acumulavam na frente dos lábios de Emória, Eugênio já havia chegado ao seu lado. Baal! Um balanço impiedoso de seu pé pousou no estômago de Emória. Kaage! Sangue espirrou entre os lábios de Emória quando seu corpo foi lançado voando com o impacto de seu chute. Eugênio baixou lentamente o pé que acaba de balançar até o chão enquanto ria e dizia: "Desculpe, você deveria ter dito isso um pouco mais rápido." Ak! Kaage! Kaage! Tendo caído de volta no chão, Emória soltou os gemidos de dor enquanto colocava os braços em volta do estômago. Sangue e saliva escorriam de seus lábios esticados. Atarax relutantemente aceitou o pedido de desculpas indiferente de Eugênio. "Não, é porque minha discípula foi muito teimosa." Mesmo depois de perceber que não seria capaz de vencer, ainda tentou desesperadamente vencer de alguma forma. "Mas parece que não está convencida de sua derrota," disse Eugênio enquanto olhava para Emória. Mal conseguindo recuperar o fôlego, Emória esfregou o sangue ao redor de sua boca e então pegou a máscara de metal que havia caído no chão. Eugênio incitou: "Sir Atarax, se você deixá-la sem coleira, não me importo de continuar."
Não, receio que teríamos muitos problemas se o fizéssemos. Rejeitou Atarax. Por quê? Sir Eugene tem capacidade suficiente para fazer isso, mas temo que Emoria não consiga manter. Se continuarmos, Emoria certamente cruzará os limites de um combate leve. Você está preocupado comigo? Como poderia estar? Estou preocupado com minha discípula. Tendo dito isso, Atarax se aproximou de Emoria e colocou seu manto de volta em torno dos ombros. Como esperado de você, Sir Eugene. Atarax reconheceu com um aceno de cabeça. Embora tenha sido apenas um combate leve, não consegui identificar nenhuma falha em suas habilidades físicas. Era natural que minha discípula fosse derrotada assim, e mesmo se fosse eu enfrentando você, definitivamente teria sofrido impotentemente. Eugene dispensou o elogio. Você está sendo muito humilde. Uma das minhas raras qualidades é a minha modéstia. Disse Atarax, brincando, com uma risada. Isso não era magia de sangue? Lovelian falou sem qualquer traço de diversão. Enquanto olhava para a máscara de metal que cobria os lábios de Emoria, ele continuou falando. Essa é uma das magias antigas que foram perdidas há muito tempo. Mesmo Arop não tem o registro completo deste tipo de magia, então como? E pensar que você foi capaz de reconhecer um estilo tão antigo de magia, eu não esperaria nada menos do mestre da Torre Vermelha. Atarax disse enquanto se virava para Lovelian com uma expressão calma. O Maleficarum é uma organização que luta contra os inimigos da fé desde que a Igreja da Luz foi fundada. Somos sacerdotes e caçadores, paladinos e açougueiros. É realmente tão estranho que usemos outra magia além da magia divina. Claro, isso é certamente possível, mas não tem como evitar a surpresa. A magia do sangue é uma magia antiga que nem mesmo Arop conseguiu restaurar. E a razão pela qual nenhum registro completo permanece até hoje é que o Império Sagrado declarou a magia do sangue um tipo de heresia há muito tempo e perseguiu seus praticantes. Este expurgo de magia ocorreu no Império Sagrado há muito tempo. Naquela época, ele declarou que todos os vários tipos de magia, exceto a magia divina, eram uma forma de heresia, tratando-a como magia negra. Eles tentaram apagar todos os outros tipos de magia. Essa perseguição indiscriminada e hipócrita não se limitava apenas aos magos, mas também aos invocadores de espíritos, de modo que incontáveis invocadores e magos foram mortos pelos inquisidores do Império Sagrado. Essa é uma história de muito tempo atrás. Atarax apontou sem agitação. Além disso, o Império já corrigiu esses crimes. Nos templos da luz que construímos em todo o continente, existem instalações que cuidam de crianças sem pais, fornecem ajuda aos necessitados, assistência social gratuita e muito mais. Por um período tão longo após essas caças às bruxas, o Império Sagrado tem as ostentações de Atarax não valiam a pena ouvir. Embora possa ser verdade que faziam mais bem do que mal para Eugene, isso ainda não os tornava diferentes do Rei Demônio do Encarceramento. Mesmo agora, ele também estava dando reparação a outros países como compensação pela guerra de 300 anos atrás. Magia de sangue não é herética. Atarax continuou sua explicação com um sorriso alegre. Isso foi tudo um mal-entendido baseado no uso do sangue como meio. O Império Sagrado analisou a magia do sangue há muito tempo e chegou à conclusão de que não é inerentemente má como a magia negra. Então agora você pode monopolizar seu uso? Lovelian questionou indignado. Chamar isso de monopólio é bastante doloroso. Afinal, Arop não reivindica a posse exclusiva de muitos exemplos incríveis de magia. Atarax argumentou. A rigor, não é possuir. Está protegendo. Desde muito tempo atrás, alguns malditos fizeram algo louco como tentar expurgar toda a magia. Melkip murmurou com um bufo zombeteiro.
Atarax lançou um olhar para ela antes de continuar a falar. Isso foi um incidente lamentável. Todo mundo tem coisas de que se arrepende de sua infância imatura. Se você estiver interessada em aprender magia de sangue, sinta-se à vontade para visitar a sede do Maleficarum. Não colocamos muitas restrições sobre o que ensinamos ou a quem ensinamos. Contanto que concordamos em ser batizados pela luz, isto é. Meu ki terminou por ele. Não é como se você tivesse que enfrentar uma escolha difícil em qual Deus servir, não é? Atarax perguntou com um largo sorriso. GRRK. Mais uma vez, o som de ranger de dentes vazou por trás da máscara de Emoria. Você foi muito imprudente. Atarax repreendeu com um profundo suspiro enquanto tirava a barretina. Eu nunca disse que você podia expor os dentes, disse. Emoria baixou a cabeça enquanto estava lá com as mãos cruzadas atrás das costas. Atarax olhou para sua discípula distraída, então lentamente balançou a cabeça. Bem, a julgar pela insistência dele em mirar no seu Dantian, parece que percebeu a estratégia imediatamente, mas não importa o quão zangada você estivesse, ainda não deveria ter mostrado os dentes sem minha permissão. Ah, mas essa restrição não se aplica se você realmente precisar se defender. Atarax lembrou. Em resposta, Emoria levantou as mãos. Desculpe. Emoria transmitiu seu pedido de desculpas por meio da linguagem de sinais. Atarax estalou a língua e continuou. Já que você teve que aguentar muito e já foi espancada severamente, não vou puni-la pela transgressão. Mas ainda assim realmente não resta nem um pouco de sua mana. Isso mesmo, Emoria sinalizou. Não importa o quão focado ele estava em atacar seu Dantian. Não é estranho que nem um pouco tenha sobrado? A mana de Eugênio Lyonheart é estranha. Ele também foi muito rápido em perceber isso. Toda a mana que roubei dele desapareceu. A expressão de Atarax se contorceu enquanto lia a linguagem de sinais de Emoria. Algo estava misturado na mana de Eugênio. Ele foi capaz de dizer isso apenas observando o combate. As chamas da fórmula da chama branca é aquele relâmpago peculiar. Se Emoria tivesse sido capaz de roubar um pouco de mana, eu poderia ter analisado. Atarax suspirou em arrependimento inevitável. Eugênio foi o herói reconhecido pela espada sagrada. Embora não tivessem muita certeza sobre sua personalidade, seu talento e habilidades eram reais. Mesmo que ambos os participantes do combate tenham colocado restrições a si mesmos, Emoria ainda foi completamente derrotada. E se conseguirmos o sangue dele? Emoria propôs. Você realmente quer se infiltrar no território do clã Lyonheart? Atarax balançou a cabeça com uma risada e disse. Poderíamos ter usado um método agressivo para tentar testá-lo, mas o herói da espada sagrada não é nosso inimigo. Mestre, você realmente acha que ele é digno de ser chamado de herói? Emoria perguntou com ceticismo. O fato dele ter sacado a espada sagrada é irrefutável. Além disso, ele não fez algo que apenas um herói poderia fazer. Mesmo que fossem apenas os trapos, ele destruiu os remanescentes dos reis demônios. A risada de Atarax diminuiu quando murmurou. No entanto, para ser outro Lyonheart, Deus realmente pode ser bastante cruel. Deixar de lado seus incontáveis seguidores e escolher um Lyonheart mais uma vez e que a posse da espada sagrada seja dada a um Lyonheart na mesma geração em que o Lyonheart caiu nas seduções dos remanescentes dos reis demônios. A espada sagrada não é a única existência especial. Emoria continuou a elaborar em linguagem de sinais. O Império Sagrado tem a Santa da Luz Brilhante. Ela ainda pode ser apenas uma candidata, mas a bispa assistente Cristina tem exatamente a mesma aparência que a fiel, Anise. Ah, você tem razão. Ainda temos a candidata a santa. Atarax concordou com um sorriso enquanto olhava para a fé brilhando nos olhos de Emoria. GRK.
Rangendo os dentes, Memória continuou a admitir em linguagem de sinais: eu ainda gostaria de ter me tornado a mestra da espada sagrada. Não tem jeito mesmo. Atarax a confortou. Fvosh. Chamas irromperam de um fósforo que Atarax segurava em seus dedos. Acendeu a ponta do cigarro na boca e sacudiu o fósforo para apagá-lo. Atarax murmurou com o cigarro entre os dedos. Parece que só a fé não é suficiente para se tornar o mestre da espada sagrada.